Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro das Crônicas, segundo livro, terceira parte, Reinado de Salomão. Do capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 31. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra, sobre o pavimento, e prosternados puseram-se a cantar. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi desse modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos, igualmente os levitas, com os instrumentos de música do Senhor, que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Senhor, quando confiou-lhes essa função de cantar os louvores do Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão de israelitas mantinha-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio que está em frente da fachada do templo do Senhor. Ofereceu ali holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e a gordura das vítimas. A celebração desta festa, presidida então por Salomão, para todo o povo de Israel, durou 7 dias. A multidão, congregada desde a entrada de Emate até a torrente do Egito, era enorme. No 8º dia realizou-se a assembleia solene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou de volta para suas tendas o povo contente, com o coração feliz pelos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a todo o povo de Israel. Aparição de Deus a Salomão. Acabara, pois, o rei o templo e o palácio real. Tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor e em sua própria residência. Durante a noite, o Senhor lhe apareceu. Ouvi, dizia ele, esta oração. Escolhi este lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar os céus e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual for invocado meu nome, se humilhar e procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois para o futuro escolho e consagro este templo para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono de tua realeza, como prometi a teu pai.
dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então extirpar-vos-ei da terra que vos dei, e arrojarei para longe de mim este templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objeto de fábula e de riso. Este templo tão excelso será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor dessa maneira esta terra e este templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Trabalhos públicos e culto. Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emate de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviram de entreposto na terra de Emate. Construiu Betoron superior e Betoron inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Baalat e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido a seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tudo o que não era de Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros, eram 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que lhe construiu. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, igualmente aos sábados, às neumênias e às 3 festas do ano, festa dos ázimos, festa das semanas e festa dos tabernáculos. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, empossou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus ministérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta, de acordo com sua categoria. Assim tinha mandado o homem de Deus, Davi. Em nada se afastaram das disposições que tinha tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e ao que se relacionava com os tesouros. Dessa forma, foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então Salomão dirigiu-se a Agiogaber e a Ailat, nas praias do mar, na terra de Edom. Airão enviou-lhe por meio de seus servos navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. A rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um séquito considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração.
Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar. Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos de seus servos, da habitação e vestes de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou enlevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer em minha terra a respeito de tuas obras e de tua sabedoria. Não queria dar fé a isso antes de vir e ver com meus próprios olhos. Pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade de tua imensa sabedoria. Ultrapassas tudo o que soube de ti pela tua fama. Felizes os teus servos, felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te tomou como objeto de afeição e te colocou no seu trono como rei em nome do Senhor teu Deus. É por causa de seu amor a Israel e porque quer fazê-lo subsistir para sempre que te fez rei, para que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida, presenteou ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quantos os que a rainha de Sabá dera ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que traziam o ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo, o rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real, harpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira na terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois ela retornou com seus servos o caminho de sua terra. Riquezas de Salomão. O peso de ouro que Salomão recebia cada ano era de 666 talentos, além do que lhe traziam os mercadores e traficantes. Todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 ciclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 ciclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do Bosque do Líbano. Mandou também construir um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, com um escabelo de ouro fixado no trono. Nos 2 lados do assento haviam encostos flanqueados por leões. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda nos 6 degraus. Nada de semelhante havia ainda sido feito em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do Bosque do Líbano era de ouro puro. Nada era de prata, metal do qual no tempo de Salomão não se fazia caso algum. Pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão, e uma vez a cada 3 anos a frota voltava de Tarsis carregada de ouro, prata, marfim, macados e pavões. Dessa maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra, e todos procuravam sua presença a fim de poderem ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundido no coração. Cada um lhe trazia anualmente seu presente, objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, armas, aromas, cavalos e mulos. Salomão possuía cavalariças para 4.000 cavalos de carros e 12.000 cavalgaduras para cavaleiros, que ele colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se em Jerusalém tão comum como as pedras e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão.
Morte de Salomão. O resto dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relacionado no livro do profeta Natã, na profecia de Aías de Siló e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo o Israel durou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono.